Geralmente, se importar com as opiniões das outras pessoas podem ser bom até certo ponto, pois dependendo de quem você esteja conversando, elas podem conter conhecimentos valiosos que possam agregar à nossa vida. No entanto, focar nelas em excesso, a ponto de passarmos horas e horas pensando no que as pessoas podem pensar, pode nos deixar em agonia. Isso não é apenas potencialmente prejudicial, mas também desnecessário. Olá, sejam bem-vindos, e esse é o Maestria Visionária. Você está entregando seu poder no momento em que deixamos a nossa alegria depender da validação de outras pessoas. Entregamos o controle sobre nossos estados emocionais. Com essa atitude, é estimulante quando as pessoas nos admiram, mas quando não fazem isso, ficamos tristes e irritados. Especialmente agora na era das redes sociais, onde muitas pessoas fazem da aprovação das outras pessoas um ponto central de suas vidas. A atenção positiva se torna um requisito para a felicidade, que depende inteiramente do capricho daqueles que tentamos impressionar. Isso pode até se tornar um vício. Muitas das pessoas que tentamos impressionar nem mesmo conhecemos. Além disso, muitas delas têm opiniões que mudam o tempo todo, muitas vezes sem substâncias ou são completamente ignorantes. Então, por que perderíamos nosso tempo tentando fazer com que goste de nós? É provável que nem mesmo gostamos dela. O filósofo estoico Sêneca disse sobre isso. Quão louco é aquele que deixa a sala de aula com um espírito alegre, simplesmente por causa dos aplausos dos ignorantes, porque você se alegra em ser elogiado por homens que mesmo você não pode elogiar, está além do seu controle. O problema com a preocupação é que nossas mentes tentam controlar o incontrolável. As opiniões das pessoas não estão em última instância sob nosso controle, então não há muito que possamos fazer para impedi-las de não gostar de nós. Isso não significa que não podemos influenciar o que as outras pessoas pensam. Como a variação da ticonomia do controle, um conceito do estoicismo, o professor de filosofia e autor William propôs a ticonomia do controle. Conforme apresenta, faz uma distinção entre as coisas que estão sob nosso controle e as coisas que não estão. A tricotomia do controle, no entanto, oferece 3 categorias: as coisas sobre as quais temos o controle completo, as coisas sobre as quais não temos controle algum, e as coisas sobre as quais temos algum, mas não completo controle. As opiniões das outras pessoas se encaixam na segunda e terceira categoria. Em alguns casos, não há nada que possamos fazer sobre o que os outros pensam. Não podemos mudar o que alguém nos disse no passado. E não podemos mudar a desaprovação dos nossos pais, amigos e parentes por nós quando não podemos falar com eles devido ao falecimento de algum deles. Mas podemos influenciar as pessoas no presente com as nossas palavras e ações. No entanto, mesmo que nosso comportamento possa ser incrivelmente influente, os resultados ainda não estão sob nosso controle. Preocupar-se com o que está acontecendo na mente dos outros é inútil, e é melhor nos concentrarmos em nossas próprias ações. Número 1. É um reflexo deles, não seu. Muitas vezes, a maneira como as pessoas agem e tratam as outras reflete diretamente nelas mesmas e como se sentem. Quando encontramos hostilidade, indiferença ou tristeza como respostas às nossas ações, ou até mesmo à nossa mera presença, nem sempre é pessoal. Além disso, essas pessoas podem estar expressando parte do inconsciente delas sem perceber. A psiquiatra suíça Jung chamou esse fenômeno de projeção. Ela acreditava que as pessoas tendem a reprimir aspectos indesejados de si mesma nas partes inconscientes da mente, que formam o que ela chamava de sombras. Uma consequência disso é que reconhecemos inconscientemente nos outros o que reconhecemos em nós mesmos. Como não gostamos nos outros do que não gostamos em nós mesmos, segue-se uma reação emocional adversa. Jung descreveu a projeção da seguinte forma: desconforto inconsciente que pode levar as pessoas a atribuir sentimentos ou impulsos inaceitáveis a outra pessoa, para evitar confrontá-las. A projeção permite que um traço difícil seja abordado sem que o indivíduo reconheça completamente em si mesmo. Jung afirmou que a projeção transforma o mundo em uma réplica de nosso rosto desconhecido. Todos vemos o mundo através de uma lente única, e o inconsciente desempenha um papel significativo em como nos relacionamos com o nosso ambiente. Sabendo disso, podemos colocar as opiniões das outras pessoas em perspectiva e entender que nem tudo é necessariamente uma implicância conosco, mas sim um reflexo de que essa pessoa sente dentro dela mesma. Número 2. Você não é o centro do universo. Quando tentamos imaginar a vastidão do universo, começamos a entender a insignificância de nós mesmos. Podemos nos experimentar como um centro de tudo, porque o vermos exclusivamente através dos nossos olhos, mas concordamos que não somos o centro de tudo. Então, as opiniões das outras pessoas são de fato reais. Mas se todas as pessoas têm mentes comparáveis a nossas e estão tão imersas em seus problemas quanto nós, provavelmente elas não estão pensando em nós tanto quanto acreditamos. No grande esquema das coisas, as opiniões são incrivelmente breves e erráticas, e os nossos erros são rapidamente esquecidos, juntamente com as vezes que impressionamos alguém. Número 3.
destruindo a autenticidade. Se preocupar demais com o que os outros estão pensando fará de você uma ovelha seguindo ansiosamente o resto do rebanho. Se você fizer com que as outras pessoas querem que você faça, estará vivendo de acordo com as expectativas e ideias de outra pessoa, e não das suas próprias. Uma vez parte da massa, eles esperam que você seja igual a eles. Se você se destacar, o rebanho verá como mal. Se agir em conflito com as convenções, você até pode ser considerado perigoso, pois as pessoas geralmente temem o que é estranho e desconhecido. Nietzsche diz: insta seus leitores a não serem nem mestres nem escravos, mas transcender esse sistema completamente e se tornar uma pessoa autêntica e autorrealizada. Só podemos alcançar a grandeza se ignorarmos a opinião do rebanho e suas virtudes pré-estabelecidas e forjar nosso próprio caminho sem pedir desculpas. Número 4. A vida é curta. Uma pesquisa com mais de 2.000 adultos britânicos, chamada de Auditoria Nacional de Preocupação, revelou que, em média, as pessoas na Grã-Bretanha passam cerca de 6,5 anos de suas vidas se preocupando. Muitas dessas preocupações dizem respeito diretamente ou indiretamente a opiniões das outras pessoas. Um exemplo disso foi que, diariamente, 28% das pessoas se preocupam com a sua aparência, 21% se preocupam com o que vestir e 17% com a dor corporal. A expectativa de vida média dos brasileiros é de aproximadamente 80 anos, o que significa que eles passam 8% de suas vidas se preocupando. Mas ainda assim, mesmo que 80 anos pareça ser bastante tempo, olhe para a sua vida e veja como o tempo tem passado rápido, ano após ano. Seria um tremendo desperdício de energia gastar essa existência curta e vulnerável se perguntando o que as outras pessoas estão pensando de nós. Assim como Sêneca escreveu: você vive como se estivesse destinado a viver para sempre. Não se importa com a sua fragilidade. O quanto tempo já passou por você sem você perceber. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Valeu e até a próxima.